Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa websérie sobre direitos do autista no lazer. São alguns direitos, algumas leis que o autista tem e que colaboram para que seja um lazer mais gostoso, mais efetivo, que facilite a vida das pessoas com deficiência, que facilite a vida dos autistas. E hoje eu vou falar sobre atendimento prioritário. Por que é tão importante o atendimento prioritário para o autista? Por que é importante no lazer? Então vamos lá? Eu sempre gosto de começar, quando eu falo sobre esse assunto, falando sobre a diferença entre prioridade e preferencial. É muito comum hoje ainda, quando você vai em alguma loja, ou você vai em algum parque, ou alguma atração, algum evento, tá escrito lá, fila preferencial, né? Ou atendimento preferencial. E eu sempre gosto de dizer e fazer essa pergunta, o que quer dizer preferencial? E eu vou dizer para você. Preferencial quer dizer uma coisa, um ato de preferir uma coisa a outra, de escolher uma pessoa a outra. Prioridade é a condição que ocorre primeiro, que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Então, quando a gente fala de atendimento prioritário, a gente está falando que a pessoa com deficiência precisa ser atendida primeiro. Quando a gente está falando de preferencial, a gente está falando assim, olha, eu vou atender você, mas pode ser que eu atenda daqui a pouquinho, dá uma esperadinha aí, espera mais um pouquinho, eu vou atender aqui uma pessoa comum, e aí depois a fila comum, e depois eu atendo a fila preferencial, onde a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Todas as leis, anota isso, hein? Todas as leis que falam sobre atendimento prioritário, está escrito lá na lei. Prioritário, atendimento prioritário. A lei, né, que é a lei federal, que seria a lei da inclusão, ela fala que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. A principal lei federal, que é a lei 1048 de 2000, ela fala que pessoas dos grupos têm direito ao atendimento prioritário. Pessoas com deficiência, idosos com igual ou superior a 60 anos, idosos acima de 88 possuem prioridade perante os outros idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Essa lei, ela fala prioridade. De onde foi que tiraram a palavra preferencial? Então, uma coisa que é bem importante é a gente falar o termo correto e a gente dar também a prioridade. E por que, gente, que o autista precisa dessa prioridade? O autista precisa dessa prioridade porque ele tem uma deficiência que não é visível. E quando a gente fala de sair com uma criança autista para um lugar que tem muita gente ou um lugar que tem muito som, a gente lida com estímulos sensoriais durante todo o período, todo lugar que você for, que tiver uma fila, por exemplo, eu vou no mercado, lá tem estímulos sensoriais. Eu tô no shopping, lá tem estímulos sensoriais. Eu tô numa fila de um fast food, lá tem estímulos sensoriais. Eu tô numa fila de um brinquedo de parque, estímulos sensoriais. Qualquer ambiente, né, que precise ter uma fila, aquele ambiente normalmente ele tem muito estímulo. E como mãe de autista, o que eu posso dizer para vocês? A minha vida é controlar a quantidade de exposição de estímulos. Por quê? Porque quando o meu filho ele começa a ter um excesso de estímulo, qualquer coisinha mínima pode ser um gatilho para uma crise. E o que a gente não quer é uma crise. Então, o que pode ser essa coisinha? Uma espera, ele esperar numa fila pode ser um gatilho para uma crise. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem noção temporal. Ele não sabe o que é 1 minuto, 2 minutos, 4 horas, 5 horas. Não adianta você falar assim, olha, vamos ficar aqui nessa fila e aí a gente vai esperar um pouquinho, você vai ganhar um carro, 10 mil reais, R$1, uma bala. Ele não tem essa noção, ele tem atraso cognitivo. E uma espera, uma questão de você falar um não, ou fome, sono, cansaço, após estar, né, com excesso de estímulos, isso pode gerar uma crise. Uma crise pode durar de 30 minutos a 1h30. Imagina uma criança de 4 anos se batendo, se machucando, chorando, se jogando, sem conseguir voltar. As pessoas ainda, infelizmente, julgam. Mas quando você vê uma mãe com uma criança jogando no chão, ou gritando, ou chorando, não julga essa mãe. Não fica pensando assim, nossa, se fosse meu filho eu batia, se fosse meu filho...
porque pode ser uma criança autista tendo uma crise sensorial. E aí uma crise sensorial, nem eu, nem você, nem ninguém a gente vai poder evitar ali na hora, a não ser que a gente tenha se preparado para isso, para poder evitar as crises. Isso é o assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar para vocês, nem todas as deficiências são visíveis e o autismo não é visível. Então a gente precisa muito do atendimento prioritário para que a gente saia daquele pedaço ali que a gente está com aquela criança autista o mais rápido possível. A gente precisa que ser atendidos primeiro. A gente precisa que aquela fila do supermercado seja o menor tempo. Por quê? Porque ele já foi exposto a estímulos. A gente precisa que o brinquedo, uma fila de brinquedo de parque ou uma atração, a gente precisa sair daquela fila o mais rápido possível. Por quê? Porque ali tem estímulos, a gente queria que ele aproveitasse o brinquedo. Então, e não que ele ficasse, por exemplo, tivesse uma crise ou tivesse alguma outra dificuldade sensorial. Então, o autista precisa do atendimento prioritário. O atendimento prioritário, gente, não é só na fila. Então, quando você fala assim, fila preferencial, esse termo não é o termo correto. O termo correto é atendimento prioritário. Por quê? Porque o atendimento precisa ser durante todo o atendimento, a prioridade. Você precisa pegar a fila, aí a fila você ser atendido primeiro, e quando você pede para fazer o lanche, esse lanche precisa sair antes das outras pessoas. Por quê? Porque senão não adianta. Senão não é prioridade. Não adianta a gente ter prioridade na fila e depois continuar esperando. Por quê? Quando a gente está falando de autismo, no caso, a gente está falando disso, que eu expliquei para vocês. Exposição ao excesso de estímulos, falta de compreensão de tempo para uma criança pequena, principalmente, tá? É muito difícil ela lidar com a espera. A gente ensina a espera, a gente está trabalhando a espera. Só para vocês terem uma ideia, o Arthur tem 4 anos e meio. E a gente faz o treino da espera. Então, hoje ele espera 10 segundos. A gente fala assim, espera bonito, aí ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje ele espera até 10. Eu espero que um dia ele consiga esperar 10 minutos, 20 minutos, né? Hoje é só 10 segundos. E assim, é um treino, eu não tenho como fazer com que ele, forçar com que ele espere. A gente não consegue isso. Por isso que a gente tem o direito. E a gente fala que esse direito não é um privilégio. Você está numa fila de atendimento prioritário não é um privilégio. Eu não tô ali passando na sua frente. Eu não tô ali passando primeiro porque eu sou bonita. Nem sou bonita. É porque realmente precisa. Uma gestante precisa do atendimento prioritário. Você já ficou gestante? Gente, é tanta dor nas costas. Eu tinha dor em toda a parte do meu corpo. E o peso da barriga. Então, assim, a gente não aguenta. A gente precisa ser atendido primeiro. Um idoso, uma pessoa que tem... as pessoas que estão lá listadas como na lei, que precisam do atendimento prioritário, estão ali porque precisam. Quando a gente fala de deficiência, eu falo assim, se você falasse pra mim que pro meu filho não ser autista, eu precisasse ficar 1 hora, 2 horas, 1 mês, quanto tempo você precisasse, eu ficava na fila. Então, assim, eu não estou na fila ali para passar na frente, a gente está ali na fila porque realmente precisa. E o atendimento prioritário, no lazer, ele é muito importante. Então, se você vai numa atração, quando a gente fala atração, gente, eu falo de, por exemplo, teatro, eu falo de, por exemplo, você ir numa atração do bondinho, sabe? Você ir num bondinho, ou você ir num brinquedo, ou qualquer atração turística, ou você ir no zoológico, ou você ir no aquário. Tudo que tiver fila, a gente realmente precisa dessa prioridade. Porque caso a gente não consiga essa prioridade, a gente vai estar expondo essa criança a mais estímulos, a mais estímulos, a mais estímulos. No final de tudo isso, a gente precisa sair desse lazer feliz, alegre, contente e não com uma crise. Então a gente precisa, e o atendimento prioritário para o lazer, ele é muito importante. Depois eu vou falar para vocês sobre a inclusão do símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário. Aguarde até o próximo vídeo.